Eu começaria por dizer que achei bastante interessante as colocações e os contornos que traçou para desenhar a crise contemporânea, consubstanciada na lógica do capital, e como isso se manifesta nas sociedades ocidentais, naquilo que o professor Chazin chamou de pseudo-socialismo. A sua metralhadora giratória, que você utilizou como apoio logístico, se me permite a expressão de Marx, é extremamente útil para todos nós. Na sua exposição, que eu considero saudavelmente provocatória, eu gostaria que você pudesse explicitar mais um pouco, isto agora na linha do que a professora Lucia colocou, a questão da democracia, mas a sua articulação com a liberdade, considerar um pouco mais estes dois aspectos e como é que eles se articulam. Se os dois ouvintes quiserem fazer uma intervenção em cima desta temática, da democracia, é pertinente. É em cima da democracia? Estado proletário? Ou pode? Se for, coloca. João Valdir, aluno do mestrado aqui em Educação. Com relação a essa fundamentação teórica do socialismo, né? Há pouco tempo foi lançado um livro de um sujeito, se não me engano, Albert Nobbs, onde ele coloca a questão do socialismo de mercado. Quer dizer, é uma vertente econômica da questão do socialismo, ainda que a gente esteja discutindo os aspectos mais filosóficos, e ainda que seja muito ampla a questão, tá? Eu gostaria, se possível, uma abordagem, então, já que ele, por exemplo, acredita que o fracasso daquele socialismo seria o fato dele não ter permitido ou ter sido completamente direcionado, né, pelo Estado. O erro estaria, então, no Estado ou na não implementação de aspectos aí do mercado, como ele falou. A sua questão é complementar? Ou pode? Pode? Não, mas pode. Se for complementar, passamos no mesmo bloco e aí o professor responde, porque o horário está avançado. Mas em questão de uma dúvida, eu queria perguntar para o professor Chazin em relação à formação social brasileira, onde a Constituição do Estado brasileiro se deu pelo processo de Constituição pelo alto, ou seja, sem a participação das massas, né? Uma dominação sempre por cima, pelo alto, onde qualquer processo de mudança nesse país vai em confronto direto com o Estado, ou seja, qualquer processo de reivindicação de uma medida para satisfazer tanto o plano social como econômico vai contra a própria negação do Estado. Então, eu acho que o processo de reivindicação para resolver o problema da necessidade, no caso brasileiro, é a própria negação do Estado brasileiro. Ou seja, eu acredito que essa primeira transição já é um processo de confronto direto com o Estado e não um processo de reforma. Qualquer reforma no plano do capital brasileiro, pelo seu caráter reacionário, conservador, autoritário, é a negação desse próprio Estado. Então, eu acredito que não é uma primeira transição, mas sim a própria negação do Estado por vez brasileiro. Discordando da conclusão, mas admitindo, se as coisas fossem tão simples, seria ótimo, eu gostaria de não há negação efetiva de Estado se eu penso em substituição de um Estado do capital, ainda que um Estado tão literalmente aberrante como o Estado brasileiro, e que a designação de autoritário só leva a não compreender o que é. Né? O autoritarismo, na teoria, não tem nada a ver com o marxismo. Autoritarismo, populismo, marginalidade, o quadrúpede teórico. Então, no artigo eu chamo de quadrúpede teórico, é o populismo, autoritarismo, marginalidade e dependência. Né? Essa é a inspiração da ciência do espírito no começo do século, de fundo weberiano, que tem algum molho marxiano admitido, dissolvido via a produção do CEPRAP, USP, Fernando Henrique Cardoso, os apoios logísticos filosóficos, obrigado pela expressão, do Janotti, né? Então, isso nos dá. E com as grossuras teóricas do Chico Empiria, quer dizer, o Francisco Verfort, nós chegamos a
nós chegamos a esta teoria que não se daria nem uma conversa como esta e muito adiante. Basta dizer que é a teoria do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, de toda a imprensa nacional. É a teoria que lhes caiu como uma formidável instrumento de atuação. Nisto eles misturam um pouco com Oliveira Viana, né, que é na direita, centro-direito brasileiro, grande esteio, e a esquerda na Unicamp está tentando recuperar. Então, nós temos o panorama ideológico do samba ideológico crioulo doido. Lastimavelmente, a serviço exatamente em oposição, a serviço daquilo que é oposto ao que nós, de algum modo, temos como algo em comum. Né? Em primeiro lugar, eu vou responder a última pergunta, para que as outras que estão no bloco, eu acho que dava aqui um encerramento melhor. Em primeiro lugar, Estado e sociedade civil são momentos de um anel de ferro indissolúvel. A teoria malsã do auxilianismo, que consagrou a década de 60 e 70, as tais instâncias, dissolveu um problema fundamental, que a sociabilidade é um complexo com dimensões específicas. A política é uma dimensão específica da sociabilidade do capital. O Estado é o seu instrumento necessário. Não há possibilidade de sustentação, desenvolvimento de propriedade privada sem Estado. O Estado é o elemento necessário extra-econômico de função econômica, sem o qual o capitalismo não existe. Lamentavelmente, o Marx não escreveu nada a respeito do Estado, mas predia escrever. O Estado seria o último livro do O Capital. Sintomaticamente. E, numa correspondência, na década de 60, quando ele está ultimando, passar a livro, o tomo 1, o livro 1 do Capital, numa correspondência com La Salle, eu não posso citar a data, lembro a correspondência, a década, não lembro o ano, não lembro o mês, não lembro o dia. Vocês vão me perdoar. Diz claramente o seguinte: o tomo 1 é apenas o tomo 1, que deverá seguir mais de tantos tomos, constituindo no conjunto apenas os princípios. Disto, várias pessoas poderiam trabalhar, não só eu. Cada um poderia pegar um dos aspectos que precisam ser trabalhados e trabalhar. Mas há um aspecto, este só eu poderia trabalhar, o Estado. Quero estudar e examinar a relação fundamental entre Estado e forma econômica social de produção. O único livro que ele não via ninguém capaz de escrever, a não ser ele, era o Estado. Ele não começou a esboçar sequer as anotações iniciais. Ou, isso é possível, essas anotações existem, mas estão retidas na União Soviética, em originais ainda não publicados, porque há milhares de páginas do Marx que estão nos arquivos soviéticos e não foram publicados até hoje. Por exemplo, a primeira versão do tomo 1 do Capital não foi até hoje publicada. É inédito. Mas há um imenso original sobre matemática. A maior parte dos que já examinados, que não tem nada de grande novidade, e uns pedaços foram publicados. Há dois textos, dos quais eu me valho muito, e que não aparecem, a não ser nas obras completas, e mais recentemente só. Um é um texto da juventude, chamado Glosas Críticas Marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. É um artigo de 1844, exatamente no mesmo momento em que ele escreve os manuscritos econômico-filosóficos de 44, e é um artigo escrito contra Arnold Ruge. Ruge, aqui ha ocorrido o primeiro grande evento de luta social operária na Alemanha. Os tecelões da Silésia
tinham vindo à tona com uma forma muito mais aguda do que tudo que já tinha ocorrido na França e na Inglaterra. E Arnold Huck faz um artigo dizendo que aquilo não tem maior significado, porque não é político. No dia em que as revoluções sociais tiverem alma política, aí o povo alemão terá ascendido ao nível da humanidade. Marx responde com esse trabalho, publicado em 2 pedaços, agosto e setembro de 44, num jornal publicado na França, mas em língua alemã, onde ele diz, ele ridiculariza tudo. Ele diz, é um absurdo uma revolução social com alma política. O que tem sentido e o que é preciso é uma revolução política com alma social. E vai, desenvolve e diz o seguinte: a revolução política só destrói, só tira do espaço aquilo que é um impeditivo, uma forma de Estado, mas não constrói nada nem é capaz de construir. Quando uma revolução política transita para a revolução social, quando o socialismo começa a se colocar, ele tem que se livrar do invólucro político. A política é o meio, e a política é aquela escada do Wittgenstein. Estou fazendo uma ironia aqui com o Wittgenstein. O Wittgenstein pode escrever os trabalhos, o principal trabalho dele, né, o famoso Tractatus. Diz que ele usou uma escada, e agora que ele chegou no topo, ele joga a escada fora. Eu sempre, de uma forma assim, bárbara, plebeia, que era muito característica do Marx, eu sempre perguntei, como é que ele vai descer no muro? Não desceu nunca. Ficou lá. O problema da escada, da política, é isso mesmo, é para não voltar atrás. É para ficar num novo espaço, uma nova dimensão da existência. Esse artigo 44, nunca encontrei em nenhuma obra escolhida, em nenhuma publicação em separado, não existe, só iria encontrar em obras completas. Vou publicar em breve, pela ensaio, uma introdução, essa coisa. Tenho usado muito em exposições, eu tenho citado em artigos meus. É onde, ao nível da juventude, ele expõe aquilo que eu chamo de concepção, determinação negativa da politicidade. É uma questão ontológica, totalmente desconhecida pelo Lenin, pelo Trotsky e até mesmo aquele que eu considero o maior pensador marxista do século, Lukács, compreendeu. É terrível. Um livrinho chamado O Jovem Marx, a última menção que aparece no livro é precisamente esse artigo, e o cara a demonstração de que não entendeu o artigo. O pensamento é socialmente determinado. E eu diria, este século teve que ser atravessado por uma experiência tão amarga como o desastre do leste europeu, como a aberração do leste europeu e países correlatos, para que se começasse a ter a chance de recuperar o pensamento Marx. O segundo texto é uma continuação disso, não publicado em livro, aquele foi publicado em livro, nunca desmentido, e desenvolve e confirma a questão judaica, passagens da miséria da filosofia, passagens da ideologia alemã, mas o único lugar onde a coisa está articulada está nesse artigo, onde ele chega a dizer: o Estado, a administração, é a impotência. E ele faz toda uma história de toda a tentativa do Estado ser operante socialmente. Ele mostra na França, na Inglaterra, a impossibilidade do Estado ser socialmente operante. Ele faz a crítica da inteligência política, dizendo que é o pior tipo de inteligência, porque ela é baseada simplesmente na vontade. E a vontade é cega. Portanto, a inteligência política é incapaz de compreender o social. Explícito. Explícito. O desenvolvimento
desenvolvimento e a última palavra desse itinerário de reflexão, nunca desmentido, e olha, tanto pessoalmente como alguns orientandos meus pesquisando, não há desmentido. O máximo de comprovação, o arremate disso está nos materiais preparatórios para descrever a Guerra Civil na França. Esses materiais preparatórios não foram publicados. São duas versões anteriores ao texto que foi publicado. São muito mais interessantes, ricos e complexos do que o texto publicado. O texto publicado, que explica por que a Comuna foi uma glória e por que ela tinha que ser derrotada, vejam a diferença. A Comuna foi derrotada, o leste não foi derrotado, o leste desmoronou. O grande referencial para o socialismo não é 17, é 71 do século passado. A exemplaridade da Comuna é a nossa referência histórica. 17 é só negativamente a referência. É aquilo que nem o livro do Engels, A Origem da Propriedade. A Dialética da Natureza. Ele não presta um serviço para aquele livro, porque ele mostra que não é por ali. É um livro totalmente errado. Ele presta um serviço. Você não pode adivinhar. Se você pudesse adivinhar, através de algum meio, o que é o certo, teoricamente, você iria direto ao certo. E não existe chave de ouro metodológica que diga por aí. Então ele fez uma tentativa inteiramente equivocada. Presta o serviço porque ele evidencia o equívoco. 17 é a evidência do equívoco. Ao passo que a Comuna de Paris é a evidência, pequena, restrita, de pequena duração. 70 dias. Aliás, o Lenin e o Trotsky brindam o palácio lá onde estava, no dia 71, dizendo: duramos mais que a Comuna. Duraram menos que a Comuna, lastimados não temos que dizer. Porque o exemplo da Comuna permanece positivamente. O exemplo do 17 mostra apenas negativamente o que não deve ser. Em verdade, eu inverti a coisa, viu, Eduardo? Mas já eu acabei invertendo. A dinâmica ela fala, ela me tomou conta, ela me regeu numa regência. Nesses manuscritos não publicados, nunca apareceu, só na década de 70 apareceu uma restrita edição italiana e uma restrita edição francesa, pouco depois. Raros são os autores que se dedicam a mais que fizeram alguma referência a esse texto. Cito, por exemplo, dois. Um, que apenas vê eticamente a questão de uma perspectiva espírito anarquista, mas ele é um grande estudioso, ele é respeitabilíssimo, Maximilien Joubert, faz menção. Um outro que desenvolve melhor é o próprio Messados. Pouquíssimas outras menções são desimportantes, porque não simplesmente referem, né? Elogiosamente e tal, mas tem uma pretensão de, pela primeira vez, dar devida importância a esse texto, porque pela pesquisa que nós temos desenvolvido, hoje, já em grande medida aqui na UFMG, não porque a UFMG pediu, mas porque em certa medida nós fizemos, vai dar como resultado, se não houver esta contribuição. Mas para entender isso, é preciso recuperar o caráter ontológico do pensamento do Marx. E não ficar discutindo qual é o estatuto teórico, qual é o estatuto científico do discurso de Marx. Isso que nos desviou o pensamento por várias décadas. E o que define o estatuto científico da obra do Marx é o seu caráter ontológico fundante. A questão gnoseológica é consequência da questão ontológica e não o inverso. Quem discutiu e vem discutindo ao longo da década de 50, 60 e 70 qual seria o estatuto científico, só sobrou ao espírito kantiano dos 200 últimos anos, invertendo a relação efetiva das coisas. Então, para entender a questão do pensamento
original do Marx, é preciso entender, em primeiro lugar, que ele é um pensamento de natureza ontológica. Ele recupera as mais formidáveis tradições da reflexão humana, da história do pensamento. Ele não inventou isso, ele levou à frente. Ele resolveu aquilo que o Aristóteles quis resolver e não pôde, dando uma contribuição formidável. E vai nessa distância. O que o Marx faz é um fechamento, até este momento, até hoje, de um problema posto pelos pré-socráticos, e que levou 2000 e tantos anos para que alguém pudesse dar uma configuração mais razoável. Para entender Marx, é preciso começar a entender direitos pré-socráticos, Aristóteles, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, sim. É uma palavra muito importante na construção dessa ontologia. Porque a primeira e fundamental determinação da politicidade em Marx é ontológica. Mas todo o trabalho é ontológico. Ele nos diz da natureza do político, não apenas do papel funcional da política e das formas da política ou do Estado. Ele nos diz do que a política, o Estado é feito. Eu mencionei, são energias sociais usurpadas. E a liberdade, para entrar agora na tua questão, a liberdade é a recuperação e desenvolvimento destas energias, não o aperfeiçoamento da usurpação. A democracia é a forma menos perversa dessa usurpação, mas continua sendo usurpação. A democracia, o jovem Marx já entendia e repetiu isso ao longo de toda a vida, a democracia é apenas a liberdade política. E a liberdade política não é a liberdade do homem. A liberdade política não é a emancipação do homem. Ela é a forma da liberdade na sociedade do capital. Toda a liberdade da sociedade do capital é a forma política de liberdade, que não é suficiente, isso já está, ou em 1844, uma questão judaica, explícita, publicada em vida, republicada. Um monte de gente nem entende. Não é um desprezo pela democracia, é o entendimento de sua particularidade. É a forma particular da liberdade, não a forma universal. Por quê? Porque ela é a forma abstrata da liberdade. Porque a política é a forma abstrata da comunidade humana. Ou seja, quando o capital se instala, ele divide o homem em duas metades. O homem privado, o burguês. O burguês é o paradigma, tá? Que tem direito, inclusive natural, à propriedade. E o cidadão. O homem privado é o homem real. É o homem da economia, o homem da família. E o homem público, é o homem que se relaciona com os outros homens, é o homem abstrato sob a forma da cidadania. Ou seja, a comunidade antiga, que era restrita, mas era uma comunidade, a relação gênero, indivíduo, sociedade, pessoa, dos gregos era absolutamente vinculada. Sob uma forma diferenciada, no entanto, a Idade Média prossegue com isso. A ruptura é com a instauração do capital. O indivíduo só surge como indivíduo com o capital. Esta é uma coisa que nós temos que agradecer ao capital. Mas esse indivíduo aparece diretamente e imediatamente sob uma forma dividida. Ou seja, vou usar uma palavra que todo mundo usa, não é a palavra correta, mas eu vou empregar. O homem surge como homem alienado. É preciso dizer que ele surge como homem estranhado, porque a alienação e estranhamento não é a mesma. Outra confusão. Ele é o homem estranhado, isto é, o homem que tem socialmente, tem a sociedade como oposto a ele. Como é que é o homem na sociedade do capital? É o homem que tem no egoísmo a sua medula, isto é, ele faz tudo e com liberdade para atender seus próprios interesses. Ele é uma mônada.
Um coágulo isolado, cuja liberdade, olha, veja como é perversa a definição da liberdade política, da liberdade, portanto, do capital. O homem pode fazer tudo ao limite da liberdade do outro. A definição da liberdade por negação, não por afirmação. O outro limita a minha liberdade. Se eu digo que eu posso fazer tudo livremente, ao limite da liberdade do outro, veja bem, isso diria o outro o limite da minha liberdade. Ora, a sociedade é a sociedade da cooperação entre os homens, da interatividade entre os homens. Mas o homem só é homem pela interatividade. Cria-se uma nova substância pela simples interatividade. Que é a política? É a abstração de uma parcela dos homens. O que é o cidadão? Aquela parcela é igual. Para que possa haver a parcela igual, eu tiro fora todas as desigualdades econômicas, sociais, culturais. Resta o cidadão, o votinho, a ilusão da comunidade. Mas esta é a liberdade do capital, enquanto tal, palmas a ela. Esta é toda a liberdade, no entanto. Ela é insuficiente. Questão fundamental do pensamento de Marx é o seguinte: não é política, é a questão do homem. Ele herda esta problemática. Como levar à frente o processo de autoconstrução do homem? Este é o problema do Marx. Não é um humanismo que, abobalhadamente, Fromm e outros quejandos desse tipo tentam colar. Né? Na teoria econômica cola o humanismo. Não. A questão é que ele descobre uma nova dimensão da objetividade, que é a sociabilidade, onde a questão central, desta questão central, é a construção do humano, porque não se nasce homem, não se nasce racional, não se nasce nem com sensibilidade humana. Ela é feita historicamente pela interatividade com o outro. Há um dado momento, com a instalação do capital, este homem dividido, suprimiu-se do homem a comunidade. Ele não é mais respaldado pela comunidade. Agora ele vai ser respaldado pela comunidade fictícia, que é o Estado, a sociedade política. Diz Marx. Estou herdando uma problemática. O Estado é a religião profana. A política é a sociedade religiosa na Terra. Substitui-se Deus, reitor, regedor da humanidade, pelo Estado regedor da humanidade. É a laicização de Deus, mas ainda não é o encontro do homem. Onde o homem se encontra? Na construção efetiva e real de sua dimensão. Na sociedade. Ora, no social. É que o social está corrompido, desde o Sarney, tudo pelo social. Né? O assistencialismo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de tecido ontológico que faz o homem como ser em sua dupla polaridade, singular e universal, sociedade e indivíduo. Sociedade, conjunto e homem é um só ser. Tem dois polos apenas, não são dois seres, a sociedade e o homem. A sociabilidade do capital nos põe a contraposição, o homem contra a sociedade. Aí, os filósofos, particularmente os irracionalistas, mas já dentro dos existencialistas, exageram isto porque absolutizam, esquecem a condição do homem. Sartre não diz que o outro é o inferno, depois ele dirá que é o prático inerte é o inferno. O que é o prático inerte de Sartre? As instituições sociais. Eu tenho um grande respeito por Sartre, os raros que eu tenho respeito, porque ele estava lutando pela liberdade do homem, da forma confusa e atrapalhada, mas estava lutando. Uma ontologia falsificada, porque o Deus, ele substitui Deus, não pelo Estado, ele substitui Deus pela consciência. Consciência, ele define consciência como São Tomás de Aquino define Deus, exatamente com as mesmas palavras. Não sei se ele sabia disso. Ele define consciência como o ser por si e para si. São Tomás de Aquino definindo Deus. Deus é ato puro, Deus é pura existência. O que foi progresso São Tomás de Aquino, no entanto, é retrocesso em Sartre em relação a Marx. Veja
veja esta questão que estamos colocando, esse refinamento, coisa de filósofo. Isso é a coisa da prática fundamental. A lucidez do que é o homem é a questão prática fundamental. O Estado é a ilusão da comunidade. É a ilusão, porque ele é abstração. Ele é o Deus abstrato. Já em 44, 43, o Marx colocava nesse artigo que eu referi, que o trabalhador não perdeu meramente a condição de membro da sociedade política, ele perdeu algo muito mais fundamental. Ele perdeu a comunidade humana, literalmente com essas palavras. A revolução é a recuperação da comunidade humana, não a modificação da sociedade política. E a sociedade política é instrumento. Nos materiais de 71, ele dirá: o absurdo, inclusive dos revolucionários, foi querer substituir um Estado por outro. A questão é destruí-lo. Estado centralizado. Por quê? Porque o Estado, como forma específica da sociedade do capital, é o momento fundamental de sustentação da propriedade privada. O Estado tem a seguinte característica para Marx: ele se afasta necessariamente da sociedade civil, por necessidades da sociedade civil. Se ele não se afasta, ele não pode reger. Essa brincadeira estúpida da esquerda durante anos no Brasil, precisamos organizar a sociedade civil, essa vai gerar o Estado. Babaquices do DCB e de outros campos. A sociedade civil está organizada. E esse Estado é a expressão da organização da sociedade civil. O Estado brasileiro é o que é, porque a sociedade civil é o que é. Nenhuma modificação do Estado, lutar, veja que você comete um sofisma. Lutar contra esse Estado só se resolve se eu mudar a sociabilidade. Se eu não mudar a sociabilidade, esse Estado se repõe sob as formas mais distintas. Desde a ditadura militar, o bonapartismo, até a autocracia burguesa institucionalizada do tipo Sarney e Collor, ou de qualquer outra forma, como o momento necessário da produção e reprodução do capital, o Estado se afasta e rege, assegura, sustenta. Nesse afastamento, ela cria interesses próprios. Tudo é. Tomara eu tivesse pensado numa coisa assim. Maravilha. Eu estaria viajando pelo mundo inteiro para expor. Não estaria, hoje não. Não estaria. Até mais cômodo, não sou eu que pensei nada disso, eu estou apenas redescobrindo o que Marx pensou. O Estado, como momento necessário, então se afasta, cria interesses próprios. O sistema burocrático, o sistema militar, o sistema de polícia e todos os seus subsistemas. Interesses próprios. O Marx fala no Estado dispendioso, no Estado que aniquila recursos humanos, no Estado esbanjador. Porque ele ganha interesse próprio e ele só pode se alimentar na relação com o capital toda vez que ele é mantido, ele recompõe na íntegra a lógica do capital. Ele, o conjunto, não pode ter uma finalidade própria. Ele tem interesses próprios, é uma outra coisa. Então ele é o elo de recomposição do capital. Por isso que o Estado não pode ser proletário. O Estado não pode ser Estado enquanto Estado do trabalho.
A República do Trabalho, expressão do Marx, nesse texto de 71. A República do Trabalho, e não o Estado do Trabalho, é o resultado da destruição do Estado centralizado. Porque a não destruição dele, independentemente de intencionalidades, ele recompõe o capital. Ele recompõe no leste, não há mais razão nenhuma para qualquer tipo de dúvida sobre isso. É falácia infantil subentender a perfectibilização do Estado, a sua transformação de opressor em elemento da libertação. Qual é o Estado que aparece na comuna? O Estado que não é mais Estado. O poder comunal. O poder comunal. Que não é mais Estado porque ele não centraliza nada. Mesmo porque ele está adstrito ao município, à comuna, para tudo. Eliminando, inclusive, a estupidez, tantas vezes elogiada, da divisão do Estado em 3 poderes. Parlamento, Executivo e Judiciário. Mas goza isso a vida inteira. Dizendo, o Parlamento é o lugar da chacrinha, do papo. O outro domina a execução. E o terceiro fica julgando. Quando as 3 coisas são só uma. Todos os 3 formam uma unidade. A justiça, a deliberação e a execução é da comuna. Os seus funcionários eleitos com mandato revogável a qualquer instante, isso é controle direto da comunidade. Salário, o máximo do trabalhador especializado. E se restar, e resta, dizer, algumas tarefas centrais, então é uma comuna, é uma confederação de comunas. Dizer, isso tem que ser funcionar desde o mais remoto vilarejo até as grandes cidades. Mas são as grandes cidades que vão puxar. E quando se fala em comuna de Paris, pensa que é o único lugar na França que ela aconteceu, não. Ela aconteceu em vários lugares na França. Claro, por debilidades da própria comuna, por incompetência, inclusive política, ela é derrotada. Mas não podia ser de outro modo. Não havia um marxista efetivo na comuna. E Marx previu 6 meses antes que não daria certo. Ele se pronunciou contra a insurreição 6 meses antes. Mas uma vez que ela apareceu, ele apoiou. E horas depois da derrota dele, tinha o texto pronto. Ele vinha elaborando, coletando material, desde o dia em que ela se proclama, a 18 de março. Parte desses trabalhos preparatórios é um conjunto de recortes, transcrições de jornal, 100 páginas do livro. Todos os jornais que ele conseguia. O poder comunal é a recuperação, não total ainda, das energias sociais que voltam à comunidade. Esta foi a última palavra do Marx, tem que ser, né? É a última palavra do Marx. E depois? Ele não diz nenhuma palavra, mas está no espírito. E ele diz ainda, a comuna, não, literalmente, não é a revolução socialista. É preciso ler mais e se livrar de uma série de pré-julgamentos que vem de um século inteiramente todo. Antes ler. Nem a comuna é a revolução socialista. Esta, dizer, levará um tempo imenso. Por quê? Porque a substituição das leis naturais, entre aspas, do capital, pelas leis naturais do trabalho. E isso leva. Mas não é esperar que a sociedade socialista se monte para aí eu acabo com o Estado. Isso é brincadeira de criança de mau gosto, de criança mal criada nesta altura do século. É intolerável esse raciocínio, porque ele é estúpido, ele é burro. Porque é um desrespeito a milhões que sangraram no leste europeu e em todos os outros países. Continuar com essa argumentação é pisotear as vítimas da Praça Celestial na China. É hipocrisia socialista isso. É ideologia voltada para o passado.
Por isso que eu digo que os agrupamentos pseudo-marxistas que estão no PT são a carcaça, são o cadáver do resto. Não são a projeção de futuro, que são a reposição do passado. A articulação para o negócio vivo é a igreja querendo capar dentro de certos limites, é o sindicalismo sindicaleiro nos limites da luta economicista. Não há, como forma de organização política, na atualidade, nada que aponte para o futuro. Ou ele te reconhece isso, ou estará fazendo reflexão ideológica voltada para o passado. E pode fazer isso de forma mais sofisticada ou de forma mais grosseira. Coisa é, meu Deus, desmoronou por dentro. O homem não está tendo uma guerra. Desmoronou por inconsequência, por incapacidade, por fraqueza, por contradição, por tudo que é negativo, uma experiência de quase um século. O século XX, nasce sob a esperança de uma aurora socialista no começo do século. Nós estamos terminando, melancolicamente, nas formas da consciência de sociabilidade, de uma coisa extremamente pavorosa. Nós vivemos as estruturas do futuro ausente. E não vai ser. Mil caminhos serão absolutamente impossíveis. O mais impossível de todos, simplesmente querer resgatar migalhas do passado para projetar o futuro. Tem muito mais a dizer. Notou que a democracia, a liberdade, aquela coisa tal. Socialismo de mercado é uma contradição dos termos, não é teoria. É lavagem de quinta classe em termos de reflexão. Seja num livro de 10 páginas, num livro de 5 livros. Socialismo é precisamente um meio de transição que vai aniquilando o mercado. O mercado é a praça da desigualdade, porque é a praça das trocas. É o exercício do egoísmo racional. Para esta é que a democracia é a forma política da comunidade. Mercado e democracia são coisas indissolúveis. Não pode haver mercado sem democracia, nem democracia sem mercado. Democracia é o mercado na comunidade abstrata. Como? O inverso também é verdadeiro. Ou seja, a democracia é o equivalente na política do mercado. O mercado é o equivalente na sociedade civil da democracia. São liberdades limitadas de base limitada. O que é a base limitada? Mercado. É a liberdade, a democracia é a liberdade do mercado. Não a liberdade do homem. Não a emancipação do homem. Esta está para além da democracia do mercado. É de uma estupidez tão monumental falar de democracia socialista, por exemplo. É estupidez. Porque o socialismo em si é muito mais do que democracia. Dizer que o leste europeu sucumbiu, que não havia democracia, não ter entendido nada. É evidente que nós saudamos e aplaudimos, através de Glasgow e Perestroika, liberdades formais se implantam no leste europeu. Claro, porque era uma sociedade do terror. Preferível as liberdades formais a nada. Mas diante da linha do horizonte do socialismo, do comunismo, é simplesmente nada, ou muito pouco. Ou seja, liberdade humana é autoconstrução. Só é livre a humanidade que se autoconstrói. Ou seja, que chega a ser o por si e para si. Com isso nos reencontramos no começo da conversa. A produção material e espiritual de acordo com as necessidades do homem. Necessidades do homem,
pensar um pouco. Necessidade do homem significa o homem tem certas necessidades, subsistência particularmente, atende e acabou. Não. Necessidade do homem é criar novas necessidades. Isso é infinito. O que é mais marcante não é atendimento de necessidades, mas é criação em escala progressiva de novas necessidades. Esse é o processo de organização e espiritualização. A democracia é, nesse sentido, uma liberdade correspondente a uma necessidade limitadamente atendida. A liberdade é essa autoconstrução. Então, no caminho da construção desta liberdade, a democracia já tem esse papel e pode ter circunstancialmente papel. Qual é ele? Já no Marx, em 43, deixava isso claro. A democracia é um instante de liberdade porque é o único regime que escancara as contradições, não que resolve as contradições. Não é porque leva à mesa da negociação, é porque explicita as contradições e induz a luta que resolve. A negociação é o oposto do que pensava Marx. Eu estou pessoalmente contrário a isso. Acho que quando você não pode explodir, você negocia. Né? E, aliás, certas intransigências de esquerda, a ideologia da teimosia do PT e coisa do tipo, né? Desculpe, o PC é pura teimosia, não é ideologia, não é teoria, não é coisa nenhuma. Né? Pura teimosia do ser centrado e organizado sobre o egoísmo racional. Né? Meu partido, até no Caixa entrou nessa. Bom ou mal, meu partido. Eu jamais diria isso. É frase do Lucas, que eu prezo muito, mas que estupidez. O Marx acabou com alguns partidos, aliás, não se precisa de partido, o Marx não tem nada a ver com isso aí. Partido na identidade social, não é uma forma de organização política. Só pode existir dois. O Partido do Capital e o Partido do Trabalho. Não depende. Ele chama os partidos, a Liga dos Comunistas, etc. Ele chama como episódios circunstanciais, com essas palavras. Novamente em cartas à laçada. Esta sacralização do partido que se deu neste século é descomunalmente um equívoco. Não estou colocando contra o partido. Né? Em verdade, aí é que entra o calcanhar de Aquiles, talvez do próprio Marx. É um movimento social que resolve as paradas, e isso não se cria. Vou finalizar deixando um grande problema. Eu não posso assegurar terminantemente que ele terminou a vida pensando deste modo. Mas, até em torno desta época, na minha pesquisa já, 71, por aí, sem um partido, ele não considerava um partido, ele considerava um partido, o cara não tinha nada a ver, que nunca reunia com ele, que não tinha tarefa, não tinha nada. Ele se dispunha na posição do trabalho. Nosso partido, ele fala, mas não existe. Cartas e cartas, ele fala do nosso partido, o que ele está falando? Da identidade social. Não de um mecanismo infernal que apodrece sempre. E ele destruiu dois. Ele destruiu a Liga dos Comunistas, criou e destruiu. Ele destruiu, criou e destruiu. Criou não. Tomou conta, liderou, né? E destruiu a primeira internacional, pelas apodrecendo. Tudo, eu poderia generalizar, tudo que é política apodrece. Como meio, tá. Usa-se. Precisa usar. Ele sempre afirmou a necessidade da política, do uso político. Ele tem catilinares imensas contra os anarquistas que não querem a política. Então, o ato político, o ato político. E essa distinção bizantina que atravessou o século, isso é economicismo, ela tem que ascender para política. O ABC, 78, 79, o negócio é diretamente econômico e social, e os babacas do PT queriam ascender politicamente. E ascenderam. Agora eles têm um partido que elegeu diretamente fora. Perversidade da história? Ué, se a história tivesse teleologia, ela poderia não ser injusta ou perversa. Ela é muito injusta e muito perversa. O que nós aqui fazemos? Nada obriga que um dia a humanidade tenha a possibilidade de retomar o caminho de sua autoconstrução. Nós podemos estar desembocando num beco sem saída. Mas por quê? Eu não vejo nenhuma solução possível a curto prazo.
mobilizados, criando a lucidez. Hoje, ser revolucionário é ser lúcido. Aliás, tem sido nas últimas décadas, a lucidez é a forma de materializar a revolução. Alguém? Tudo isso é da lucidez. Não vejo, eu acho que nós estamos nos aproximando, não vai ser eterno, eu sou pessimista, mas eu acho que nós estamos entrando, já estamos, muito mais dentro do milênio do obscurantismo do que próximos do século das músicas. Incontrastavelmente dirigidos pelo capital, liquidados por individualidades humanas, o gado que colecionará lindas oportunidades de lazeres, preparar 14 vezes por semana, de manhã, tarde e à noite, se considerar regido pelo inconsciente, intensificará a ideia de eu estou na minha, você está na tua, ninguém está de ninguém, que é o egoísmo racional levado à sua expressão mais vulgar. Nesse sentido, dentro. Na imediaticidade não há nada rosa. Mas quanto mais o problema é difícil, tanto mais pode haver a possibilidade da ruptura. Esse é o raciocínio humano. Extrema riqueza e extrema pobreza. Aí é que pode romper. Nós não podemos inventar as condições objetivas da transformação. Isso é uma tolice. Então não podemos sonhar com o socialismo na curva da esquina. Não vai acontecer. Não, a primeira transição, eu vou fechar com isso, a primeira transição não é a revolução socialista, mas é o início do caminho para a segunda transição. Então a primeira transição, é uma teoria minha, no espírito, ela é inteiramente isso. Ela é a coisa que não pode aguentar mais a simples regência do capital, mas sabe que não pode chegar à transição socialista. É algo que o perigo, inclusive, da crítica do leste europeu. O que é que o Lenin, o Trotsky e os outros gaiatos lá iriam fazer? Não dava para fazer a revolução socialista. Então, eu quis esperar o desenvolvimento capitalista, mas não podia ficar esperado até hoje, não ia haver desenvolvimento capitalista. Então, a agonia é que aqueles indivíduos da mais alta espírito que esse século já conheceu, fizeram que todo homem caía, tentaram, fracassaram. Nos deram uma lição. Temos que aproveitar. Chega por hoje, não? Eu acredito que o professor Chazin não nos deixou apenas esse último problema, ainda que esse seja um problema fundamental na minha opinião, mas uma série de problemas que eu gostaria, como direção da faculdade, nós encontrássemos formas de continuar discutindo. Eu sei que é muito difícil, o cotidiano é muito pesado, enfim, os afazeres da instituição exigem, mas essa riqueza, essa reflexão extraordinária que o professor Chazin nos trouxe, ela tem que ser retomada, ela precisa de ser incorporada como uma atividade de trabalho também, na medida em que essa de vida também. Então eu gostaria de colocar o seguinte, professor Chazin, quando você iniciou esta sua colocação, você nos disse que sempre um encontro é uma oportunidade para se fazer amigos. Pode-se considerar um amigo da Faculdade de Educação e um amigo que terá essa casa sempre aberta para retornar e expor as suas reflexões. O que nós temos a fazer nesse momento é agradecer, com muita gratidão mesmo, agradecer esta contribuição que o senhor nos trouxe, que neste primeiro momento vem assim com um peso, uma responsabilidade. É um presente que o senhor nos traz de grego, exatamente, porque ao mesmo tempo nos impõe um desafio, e haja lucidez para esse desafio. Eu tinha uma professora que me dizia assim: você é realmente uma pessoa muito feliz, porque traz no seu nome, Lucília, a possibilidade de irradiar luz, lucidez. E eu me vejo nesse momento com muita dificuldade de cumprir essa carga que eu tenho no nome. Muito obrigada por esse peso que o senhor nos traz. Depois de um fecho desse, eu tenho que retomar a palavra, mas brevezinho. Eu quero agradecer a Lucília, realmente uma gentileza formidável, e hoje em dia é muito difícil encontrar uma colocação desse tipo. Então isso também está na cara. Eu sou. Nós já estamos informados, eu sou puta velha, eu compreendo, percebo onde estão as coisas,
Eu perguntava, sem saber, Carlos Magno, do departamento, né? O nome já tinha me... né? Você foi lá, o jeitão, meu marido, tá, fui perguntar na fonte errada, mas tá, vocês estão identificados, e como, né, o negócio é bom e tal. Olha, ter amigos na lucidez é encontrar a forma de fazer lucidez. Ninguém faz lucidez sozinho, isolado. Então, se é aqui, formidável. Estou há 5 anos e pouco em Belo Horizonte. Na universidade, isto foi um momento singular. Estou à disposição, Steph à disposição, a minha disposição, nós dois está à disposição. A ensaio. Xinguem. Comprem, porém, e leiam e testem para a gente. Okay? Professor, só para encerrar com as palavras, o que teria a dizer àqueles que dizem que o marxismo morreu? Como, por exemplo, o que morreu há pouco tempo da Guilherme Melchior. Bom, você tem um palavrão posso para brincar com o humor negro? Posso brincar? Posso? Aliás, não gosto da expressão humor negro, parece que negro, nada. Nossa, eu já fui minoria 2 anos no país, é curiosíssimo, né? Mas para mim foi absolutamente tranquilo. Mas uma das coisas interessantes da teoria é a capacidade de ser essas coisas, sempre ressaltou isso. As coisas boas também nos acontecem. Melchior não está mais entre nós. O produtozinho da direita, transvestido de liberal, aliás, o liberalismo é direita, para a gente entender como identidade social. Um pensador de categoria realmente muito precária, que num país como este, impulsionado por governo, por Silva, que o produziu, ganha essas expressões. Ora, na esquerda o que nós temos, eu defini algumas pessoas que não dúvida, inclusive. O que tem essas pessoas a ver com o marxismo, efetivamente? O Janotti não tinha isso, o Janotti não dirá. Mas o que tem a ver exatamente com o marxismo? Ou, um momento, uma época de sua vida dedicada ao estudo. Né? E é ele foi um marxólogo, no sentido de estudioso. Sempre tentou juntar o Wittgenstein, o Husserl, como base da fundamentação do discurso do Marx. O que essas pessoas me dizem? O jornal que não diz faça essa justiça. Como a Marilena consegue medir encontros filosóficos internacionais, que o primeiro me diz, esse negócio de dialética eu não entendo o que é. Esse negócio do Hegel não dá. Para mim é conflito, não é contradição, é conflito. Para mim é Spinoza e Descartes. Se ela está no século XV, século XVI, o PT acha que isso é o grande puxão, eu gosto de lugar com a pessoa. Beijinho, não pau. Beijinho sempre. Mas veja, o diálogo é difícil isso, tá? Não, meu Deus. Nem Fernando Henrique, que o príncipe era o príncipe da sociologia e é o ministerial mais antigo que eu conheço, desde que eu era estudante de graduação, nós já chamávamos de ministerial. Nem ele disse que morreu, isso é o fundamento total. Depende onde estiver. Quando ele vai dar aula na USP, ele diz isso. Quando ele está no parlamento, ele diz aquilo, e ele não escreveu 2 anos atrás, não tem nada a ver. Quer dizer, numa sociedade de individualidade decomposta, a intelectualidade é o pior tipo de individualidade. Porque ela só tem ideias para fazer. E se ela tem ideia, tem outra coisa, o sujeito faz um cursinho de mestrado, passa o resto da vida dando aula sobre aquilo. Porque não tem outra coisa. Nada mais pode ser na escola. Não pode morrer o marxismo, porque é uma tentativa inicial, primeira, brilhante, muito fragmentária, muito restrita. O homem, a partir dos 30 anos, vivia doente, sem linha, com dissabores de toda a natureza, e morreu muito azedo, desesperançado, em todos os níveis. Não conseguiu realizar uma obra inteira. Mas é um portentoso pensador. São 3 ou 4 que são patrimônio da humanidade. Não, Aristóteles está vivo, São Tomás de Aquino está vivo, Hegel está vivo e Marx está vivo. O resto é bobagem daqueles que estão mais do que felizes.